vai dar certo. Então, gente, boa noite a todos e todas. Eu sou Inayana, sou psicóloga formada pela UFCG e idealizadora desse grupo de estudos, né? O grupo de estudos, o GEPSI, Neuza, né? Que a proposta é que seja um grupo de estudos com a temática racial para psicólogos, psicólogas e psicólogos antirracistas, né? Por quê? Porque eu acredito que a psicologia ela precisa levar a temática racial, né, com mais afinco, né? Não que não já esteja levando, né? A gente já tem aí muitas medidas, né, que foram tomadas pelo Conselho Federal de Psicologia, a gente tem normas técnicas aí, mas, né, os psicólogos, psicólogas e psicólogos precisam, né, adentrar mais nessa temática, porque a gente o tempo inteiro, né, está aí se deparando com as questões raciais, mesmo aquelas pessoas que são brancas, né? E hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, né? Convidei Bruna para a gente falar sobre essa questão também de pessoas brancas se enxergarem enquanto pessoas racializadas, tá? Bruna, você prefere se apresentar ou quer que eu lhe apresente? Pode me apresentar. Certo. Bruna é professora, historiadora, graduada pela UFCG, mestranda, né, pela Universidade de Aracaju, e ela é cyberativista, é uma estudiosa das questões raciais, pesquisa Angela Davis, maravilhosa, e está aqui hoje, aceitou esse convite, e eu sou muito grata por isso, né? Quero deixar já aqui os meus agradecimentos por Bruna tirar um tempinho dela, que ultimamente tem sido tão corrido, para discutir sobre essa temática, né? A questão questões raciais e a importância de pessoas brancas se enxergarem enquanto pessoas racializadas também. Obrigada, Bruna, e vou passar a palavra para você e deixar que você arrase como sempre. Boa noite, pessoal. Hoje o tema dessa live é muito importante, né, dessa aula, que é o que muda quando o branco ele entra dentro de um debate de forma que ele vá ser racializado, da mesma forma que culturalmente, estruturalmente, o negro foi. E aí, eu tenho quantos minutos, Inês? Eita, tá mudo, Inayana. Inayana, coloca no chat, eu não ouvi, não. Sim. E aí, primeiro passo é a gente pensar sobre mesmo, historicamente, o que é raça. Porque a gente cai muito, quando a gente vai falar sobre branquitude, sobre negritude, em... Não, em uma conversa de várias pessoas dizerem, não, mas somos humanos e não temos raça. E isso é um dos pressupostos para continuar numa prática racista, tendo em vista que, quando a gente está falando sobre raça, a gente está falando de um processo cultural, um processo social. Raça é construção social e não biologizante. Então, a gente tem, historicamente, uma tentativa pelos os processos eugenistas coloniais de definir raça enquanto
um processo biológico, isso a ciência, a filosofia, as estruturas do pensamento se dedicaram a isso, a construir hierarquias raciais. Biologicamente, isso não é mais comprovado, mas tentaram. Então, durante muito tempo, inclusive no Brasil, a gente teve a Associação Eugenista no Brasil, que tentava provar que através de atributos físicos existia uma raça que era superior à outra. Então, esse debate foi superado com o avanço da própria ciência. E se chega a essa conclusão: raça não é um pressuposto biológico. Nós somos, biologicamente, todos humanos. Mas, obviamente, essa tentativa de construção biológica de uma hierarquia intelectual, deixa seus vestígios culturalmente e socialmente. Então, a raça se constitui dentro desse pressuposto. Então, socialmente existe raça e nós todos somos racializados. Pessoas negras são racializadas de uma forma, pessoas brancas são racializadas de outra. E aí a gente entra nesse tema, tendo em vista que o branco tem raça. E o que seria essa raça do branco? A gente estuda muito a gente ouve falar muito sobre negritude, mas poucas vezes a gente ouve falar tinha caído aqui para mim. Voltou o áudio, pô? Voltou, Bruna, voltou. Tá tudo certinho agora. Pronto. E aí, o texto que eu indiquei, do Lourenço Cardoso, sobre o branco racista e o branco antirracista, é porque justamente o texto é excelente, traz inúmeras contribuições de outros trabalhos do Lourenço, e alguns estão nesse livro, Branquitude, estudo sobre a identidade branca no Brasil. E esses estudos sobre a branquitude, eles começam a surgir desde o início do século XX, 1900, nos Estados Unidos, não com esse termo, os estudos da identidade branca só surgem na década de 90. Mas no início do século já tinha alguns intelectuais que pensavam a diferença de ser socializado enquanto negro e enquanto branco. E aí tem um intelectual que é o Dubois, que quando ele está estudando a reconstrução da América Negra nos Estados Unidos, ele vai perceber que dentro de uma mesma classe social, de uma mesma camada de trabalhadores, embora os negros sejam livres de acordo com as leis institucionais, existem formas relacionais que colocam um determinado grupo em situação de privilégio social. E entendendo, privilégio social nem sempre é privilégio econômico. E aí o Dubois ele vai pensar como os brancos pobres viviam nos Estados Unidos e como os pretos viviam. E ele chega a um fator que é assim, embora esse branco pobre seja ferrado economicamente, ele tem uma coisa que Dubois chama de salário psíquico do racismo. Que o que seria mais ou menos isso? As pessoas brancas, por mais que sejam pobres, elas têm uma coisa chamada mobilidade, que é uma coisa que o preto não tem. Elas têm mobilidade social, elas têm respeitabilidade, de uma forma que a pessoa negra não vive dessa forma. E ele traz um exemplo no livro dele sobre o fato de até ter direito à sua subjetividade. Porque o negro, ele nunca é visto enquanto um cidadão americano. Ele está falando dos Estados Unidos, naquele momento. Mas ele é visto como um negro americano. Então, essa premissa de ser negro vai permear toda a estrutura da nossa existência. Então, é quase que
um intelectual negro, um pesquisador negro, que a branquitude nomeia. E essa branquitude, ela é vista enquanto ser racional, ser da razão, aquele que é um intelectual, não um intelectual branco, mas um intelectual, porque ele é desracializado. Então, tem esse processo de racialização dos outros que define na nossa sociedade a questão da mobilidade e que vai influenciar quais são os corpos que estão tendo acesso a uma boa educação, quais são os corpos, e nesse caso ele está falando dos Estados Unidos, que os brancos tinham direito a uma educação em escolas superiores, os brancos trabalham, os brancos podem denunciar até se eles sofrem um crime, e ele vai colocar que as pessoas negras não. Du Bois, ele está falando disso no início do século XX. A gente já passou 100 anos, e a questão da mobilidade negra, a questão de acesso à educação, a questão de trabalho ainda se assemelha em inúmeros pontos. E aí começa a se discutir a necessidade de se olhar o opressor. E aqui tomem enquanto opressor pessoas que estão em lugar de poder. E ser branco é estar no lugar de poder. E ele começa a pensar isso. Muito se estuda o preto. É conhecido no Brasil o negro como objeto de estudo. Então, acho que a gente que é de ambiente acadêmico, em sua maioria que está aqui, a gente sabe o que é um objeto de estudo. E em 1955, tem um cara chamado Guerreiro Ramos, um sociólogo brasileiro, preto, que ele vai fazer o quê? Ele vai dizer, há um problema na sociologia brasileira, há um problema nos estudos brasileiros que determinaram que é um problema do negro. Como se o racismo só afetasse o negro, como se o negro ele denomina isso, negro tema e negro vida. Que o negro tema seria justamente esse objeto que é dissecado, olhado, pensado através das lentes brancas e que é visto enquanto um corpo que vai ser ali dissecado e examinado. E corpo aqui no sentido físico também, no sentido cultural, no sentido simbólico. Não sei se vocês conhecem um documentário chamado que trazendo a vida e trajetória da Vênus Negra, que aí vai passar toda a trajetória dessa mulher negra que foi usada enquanto atração circense e que depois seu corpo dela foi examinado e porque ela tinha as partes avantajadas e até depois da sua morte as suas partes íntimas foram dissecadas e expostas em um museu. Para vocês terem ideia do que é ser um negro tema. Mas isso não é só também nesses casos extremos. Isso acontece no cotidiano. Inúmeros sociólogos querem saber como é que o preto vive, como é que o preto se alimenta, como é que o preto se relaciona, o que é a cultura do preto, mas esse preto fica ali enquanto um objeto. E Guerreiro Ramos vai ter a forma que se faz ciência no Brasil é racista porque ela entende esse negro enquanto um objeto. E esse negro, ele vai chamar de negro vida, é o oposto disso. A gente tem subjetividade, a gente tem complexidade. Eu penso de uma forma totalmente diferente da de Inayana. Por exemplo, a gente tem nossas complexidades. E a gente não pode ser reduzida a categorias únicas, como forma de pensar única. E que esse negro vida tem movimento, tem contribuição histórica. E acaba que as ciências humanas, no geral, ele faz uma crítica à sociologia, esquece isso e o negro entra como objeto de estudo. E por que é importante partir das análises das ciências humanas em relação ao negro, enquanto negro no lugar de objeto? Porque é essa objetificação que vai permear as formas como a gente vai ser socializado na nossa infância e que vai também permear a forma como a gente é educado em toda a nossa trajetória educacional até as universidades. Eu não sei quem teve acesso a uma grade curricular com autores negros, com uma proposta mais progressista, mas pelo menos a minha, na história, que é ainda mais assustador, durante 5 anos de curso eu tive um autor negro na minha grade curricular e que quase ninguém sabia que ele era negro. Então,
Isso, a gente não tem mulheres negras, a gente não tem esses homens negros porque eles são vistos enquanto objetos e não enquanto produtores de saber. Mas se há um objeto, há quem se propõe a estudar esse objeto. Se propõe aquele que se coloca enquanto sujeito. E esse que se coloca sujeito, ele tem uma raça. E a gente entende a raça preponderante no Brasil, que seria a raça branca, e lembrando que existe branco no Brasil. É muito comum, quando a gente está nos debates sobre a branquitude, alguém chegar e dizer, mas na Alemanha não me consideraram branco. E aí isso é uma distorção do que é ser branco, que é enorme, porque existem hierarquias de branquitude. Então, há o branco brasileiro, que é descendente direto dos portugueses degregados, como chama Lourenço Cardoso, que são esses portugueses que vêm nos navios, que cometeram crime em Portugal, e Portugal está querendo encher o Brasil de população, e chega aqui no Brasil. É uma branquitude que passa por um processo de miscigenação, mas que não perde seus privilégios por serem brancos. Então, é muito importante pontuar que há um branco no Brasil e que a branquitude tem suas próprias hierarquias raciais e que o fato de você não ser um branco caucasiano estilo alemão não te faz menos branco na realidade brasileira. Então, é isso que é importante pontuar, que há uma branquitude brasileira com as particularidades do Brasil. E, obviamente, se você foi para o Canadá como um rapaz queria entrar nas políticas de cotas na UFCG, dizendo que tinha sofrido racismo no Canadá, um homem branco, obviamente você, lá no Canadá, você é um latino. Então, isso aí é outra leitura social. Mas existe essa branquitude no Brasil que lhe coloca em uma hierarquia. Então, a gente já começa pensando que tudo vem dessas construções sociais, que esse branco também é constituído da mesma forma que os negros. E a gente começa a refletir sobre isso. Há uma branquitude no Brasil, há um processo histórico que detém poder a esse branco, e há um negro que é subjugado por causa do processo colonial e que até hoje sofre essas alguras coloniais. E aí o Guerreiro Ramos ele vai chamar de patologia do branco brasileiro. Que o que seria essa patologia do branco brasileiro? Seria justamente um processo em que esse branco passa de autoestimação. Ou seja, esse branco ele se enxerga enquanto o ser universal, o ser que detém o conhecimento, aquele ser que subestima todos os outros. E o Guerreiro Ramos chama de patologia porque ele coloca assim, ao passo que essa criatura está criando essa superestimação sobre si, ela está criando uma falsa ideia sobre o outro. Ela está criando uma falsa ideia de superioridade racial em relação ao outro. E isso são os corpos negros e indígenas. Então, esse branco, ele sofre por uma patologia de distorcer uma realidade que o coloca enquanto o ser superior do pensamento. É importante frisar que tanto o Lourenço Cardoso quanto o Dubois, tanto o Guerreiro Ramos quanto o Dubois, e até o próprio Frantz Fanon, que nesse livro aqui, Pele Negras, Máscaras Brancas, ele vai fazer um trabalho excepcional de pensar a subjetividade negra e a subjetividade branca também. Ele vai analisar esse comportamento do colonizador. São escritos que ainda não estão na lista dos estudos da branquitude, mas que contribuem profundamente para essas reflexões a partir de olhar o colonizador e não só o colonizado. E aí a gente tem, na década de 90, os estudos que vão definir esse tema, o que seria a branquitude. E aí, em termos gerais, branquitude é a identidade da população branca, que possui características próprias e que possui características diversas. Ou seja, esse lugar de privilégio e os intelectuais da branquitude, eles vão traçar comportamentos dessa população. E aí, há divergências que alguns dizem que o branco não se enxerga enquanto branco.
como, por exemplo, uma autora que ela escreve até um texto sobre porta de vidro, que ela vai fazer uma analogia a uma porta de vidro, que é como se o branco não tivesse consciência que era branco e, de repente, em algum momento, há um debate, um encontro com essa branquitude, e é como se ele tivesse um impacto de bater em uma porta de vidro, por exemplo, e ele vai, a partir daí, ter essa noção do que é branco. Sim, é a Edith Pisa, exatamente. E aí é muito interessante essa concepção da Edith Pisa, mas que alguns intelectuais negros discordam com essa ideia que o branco não se racializa, porque ele vai debater que o branco percebe que é branco, ele sabe que é branco. O Lourenço Cardoso, a própria Cida Bento, eles vão discordar dessa ideia da não concepção de racialização do branco, porque eles sabem o que é preto, eles reproduzem estereótipos em relação ao negro, e tudo isso vai fazer parte de uma autoestimação de si em detrimento de uma identidade do outro. E aí começa esse debate de uma branquitude que se faz necessário se pensar. Em Racismo Estrutural, Silvia Almeida coloca a pergunta: branco tem raça? E aí ele vem partindo desse viés estrutural, desse viés ideológico, para dizer, sim, branco tem raça e tem um aspecto de poder social. Mas, além de pensar se branco tem raça ou não, é preciso pensar o que fazer dentro desse lugar racializados que possa contribuir numa luta antirracista, numa produção de conhecimento antirracista, por exemplo. E aí a gente começa com a concepção de todo branco é racista. Isso é muito comum, que às vezes a gente está em alguma atividade e sempre aparece alguém dizendo, mas eu não sou racista. E aí eu gosto muito da leitura da Grada Quilomba, que ela vai dizer assim: antes de vocês me dizerem que não são racistas, vocês deviam se questionar de que forma vocês podem desmantelar o seu racismo. Porque ela parte da concepção do racismo estrutural, racismo institucional e racismo cotidiano. Essas três formas de racismo perpassam os corpos negros e vão causando feridas. Mas também ela tem essa crítica de dizer, enquanto esse grupo está passando por essas violências, há um grupo que está imprimindo essas violências e que precisa repensar suas atitudes. E aí, mais na frente, eu volto a essa concepção da Grada Quilomba, porque é para a gente pensar em que pé a gente pode tratar uma forma de pensar antirracista. Mas o que é importante lembrar os brancos não são iguais. E o Lourenço Cardoso, eu acho importante ele frisar isso. Ele vai dividir em branquitude crítica e branquitude acrítica. Porque ele diz, não adianta só a gente estar falando dos atos de racismo se a gente não pensa quem é que os comete. E aí, porque ele vai dividir? Eu não posso comparar algumas ações de alguns brancos com ações de brancos nazifascistas que estão dentro de movimentos ou que são simpatizantes, por exemplo, de Hitler, da Ku Klux Klan, de uma segregação racial. Há uma diferença, e eu acho importante trazer isso, porque isso vai dentro de 2 pontos. Primeiro, é que se um branco vier perto de mim e dizer assim, mas eu só estou reproduzindo racismo estrutural, isso não cola. Isso não cola, porque, primeiro, ninguém nasce racista. Racismo não é essência. Então, a gente não pode essencializar racismo, de colocar enquanto uma coisa inata que todo branco é racista. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado de não essencializar. Então, quando o Grada Quilomba propõe repensar o seu racismo, desmontar o seu racismo, é entendendo que, por ser uma construção histórica, ela pode ser desconstruída, mas não como algo inato, essência. Nenhum
nenhuma reflexão filosófica nos permite pensar que, essencialmente, o ser se forma dentro da barriga da mãe já com essência racista. Não. O processo racista, ele começa a partir da socialização desse grupo. E também não dá para entender que todo branco vai cometer tipos de racismo e pede igualdade. Então, ele vai separar branquitude crítica e branquitude acrítica. E o que seria essa branquitude acrítica? É esse povo da pior espécie, estilo Bolsonaro, que são a favor de uma segregação, que são a favor da violência, que é interessante que Lourenço Cardoso diz, nem racistas eles são, porque eles acham que não existe raça. Então, eles se colocam enquanto mesmo num lugar de superioridade e defendem essa ideia ferreamente. Se apegam às tradições, então estão sempre atrelados à tradição que lhes garante um lugar de poder. Então, eles são saudosistas das estruturas coloniais. E aí a gente pode dizer que essa de Floyd, por exemplo, caso de policiais branquitude crítica, ele coloca, né, que desaprova o racismo publicamente. E por que ele coloca isso? Ele, enquanto pesquisador negro, quando ele está fazendo suas pesquisas, raramente alguém vai se posicionar de forma racista na sua frente, se fizer parte de uma branquitude crítica. Então, o que a gente está dizendo é a branquitude crítica também pode ser racista. Todo antirracista vai estar dentro da branquitude crítica, mas nem toda branquitude crítica é antirracista. Até porque há uma diferença do que a gente se dispõe publicamente com o que a gente é no privado, na vida privada. Então, ele vai colocar que essa branquitude ela é vigilante quanto ao seu comportamento no espaço público, mas que é difícil pensar no espaço privado, justamente por ele ser um pesquisador negro, e que aí a postura da pessoa, quando está na nossa frente, é diferente. Ele coloca que entende seu privilégio, mas que não contesta, e vive em tese sob signos da modernidade, essas ideias iluministas. Como assim? É muito fácil eu defender que somos todos iguais, somos todos humanos, quando eu estou nesse lugar de humano e não o outro. Então, eu posso levantar um discurso de igualdade se eu sei que efetivamente essa igualdade não vai atingir outro indivíduo. Então, essa branquitude crítica, ela está dentro dessas características que ainda pode ser racista, não antirracista propriamente dita, e que reproduz o racismo de outras formas. E até no seu âmbito privado, com pessoas próximas. E é muito importante a gente pensar essa forma de lidar com essas duas branquitudes, porque os brancos também vão ser diferentes. E se reconhecer enquanto pertencente à branquitude faz parte também de reconhecer que você tem um privilégio social. E aí, a gente pensando, por que pensar? Tem esse livro aqui, Psicologia Social do Racismo, que esse livro é pioneiro, tipo assim, é o primeiro que surge sobre estudos da branquitude e sobre a psicologia social do racismo, tendo como foco as pessoas bem dentro da branquitude crítica, que aqui a branquitude crítica, eu não vou me debruçar muito, mas sim a branquitude crítica, que é o grupo que a gente, que as pessoas brancas que estão aqui provavelmente fazem parte, porque senão não estariam procurando, nem estariam ouvindo esse debate. E aí, dentro da branquitude crítica, a reprodução. Porque quando a gente vai pensar assim, tudo, a forma como a gente convive,
começa a refletir quem são as pessoas que estão do seu lado, quais as pessoas que você confia, quais pessoas que você tem mais proximidade, muitas vezes, majoritariamente, são pessoas brancas. Quando você vai ver no seu ambiente de trabalho, quando você vai ver na empresa, majoritariamente pessoas brancas. E aí a Cida Bento, ela vai dizer que existe um pacto narcísico da branquitude. O pacto narcisista da branquitude. Que é tipo assim. Por exemplo, aquela Marcela do Big Brother foi escrotíssima, racista. Aí ela saiu do Big Brother e foi chorar nos stories. O que é que acontece? O racismo, ele vai mudar de foco. Ele não fica mais naquele corpo, hoje nos corpos que se ofenderam com a discriminação racista. A atenção vai para a racista. E essas pessoas vão se solidarizar. E essa racista vai ganhar visibilidade. Essa racista, ela vai ser o centro de um debate. As pessoas vão se solidarizar. É o mesmo processo que ocorreu com o mendigo gato. Um mendigo branco do olho verde houve toda aquela comoção social, porque como é que aquele homem era mendigo? Porque se naturaliza tanto que o lugar do negro... Eita, tem um áudio aí ligado. Que o lugar do negro é um lugar de exclusão, que acaba que quando um branco é visto nesse lugar, ele gera comoção e solidariedade negra. Mas os corpos negros que estão morrendo cotidianamente, ele não usa. Tanto as psicólogas como Grada Quilomba, Maria Aparecida Pinto, Neuza Santos, elas usam muito alguns conceitos de Freud. E aí, a Cida Bento, ela vai dizer, se existe o pacto narcísico da branquitude, existe o ódio narcísico. Então, tudo aquilo que eu crio enquanto bom, aquela autoestimação do Guerreiro Ramos, lá no comecinho. Por isso que é importante a gente falar na perspectiva sociológica, que casa posteriormente com os estudos da psicologia da branquitude. Aquela autoestimação que vai gerar uma imagem do negro negativa, uma falsa imagem de si em relação ao outro, no campo da psicologia, a Cida Bento ela vai colocar assim, se há o pacto narcísico da branquitude, há o ódio a narciso, que vai ser o ódio a tudo que é diferente, àquilo que ele é. Então, vai ser toda essa mudança, você vai desconfiar daquilo que não se parece com você e com o seu grupo, você vai temer, você vai esconder sua carteira, você não vai conseguir sentir a afetividade ou se relacionar com essas pessoas, de modo que você reproduz um tipo de olhar sobre o outro. E isso a Cida Bento vai analisar nesse campo da psicologia. E tem um cara que o nome dele é Davidson, agora está Davidson Nicosia, até nas redes sociais, que ele analisa os estudos do Fanon. E ele vai analisar o narciso castrado, que é um dos tópicos do artigo dele. E é muito bom esse trecho, esse artigo que está nesse livro, dos estudos sobre a identidade branca. Porque é o que o Davidson vai pontuar, uma coisa que a Grada Quilomba também pontua. Os homens brancos possuem uma fissura no falo do homem negro. E isso é símbolo de tortura, porque eles pegam, quando tinha linchamento, era muito comum que o pênis do negro fosse mutilado. Ou seja, há uma mutilação das genitálias. Isso sempre fica entre uma objetificação, sexualização e ódio. E aí eles vão fazer uma análise no campo da psicologia, que, sem dúvida, vocês são bem mais... vocês são da área e podem fazer uma leitura bem, bem melhor e mais aprofundada, mas que é um tema que é recorrentemente trazido por esses estudiosos do fã negra e esse
ódio ao corpo negro, como essas imagens são reproduzidas. É como assim, o branco, ele se autodetermina tanto que tudo aquilo que não presta nele, que ele sabe que não presta, ele projeta no outro. Ele projeta no outro, que vai ser o corpo negro, porque se ele é norma, existe o outro. Então, esse outro vai ser esse corpo negro. E aí, por que pensar nessa... Eu vou botar aqui no coisa... O sobrenome dele no Instagram tá assim. E por que é importante a gente pensar essas camadas subjetivas? Para entender que as formas como a gente socializa, como a gente é socializado, partem de pontos diferentes. Então, se minhas feridas, se minhas dores estão atreladas ao racismo e uma pessoa que não sofreu racismo, que não estudou sobre racismo, que não entende as dores subjetivas causadas sobre o racismo, do racismo, como essa pessoa pode tentar compreender o que eu estou passando e me ajudar num processo de fortalecimento subjetivo. Uma coisa que Silvia Almeida falou na última entrevista foi sobre o direito a ser sujeito. E, gente, aqui entendam, ser sujeito é todas as camadas. É chegar em Descartes, por exemplo, nas bases filosóficas, e entender que o penso, logo existo, está dizendo que para eu ter uma existência completa, eu preciso ser um ser pensante. E no mesmo período, está se determinando que escravizado, que preto, não é gente, é propriedade. Então, propriedade não pensa. Então, está tudo correlacionado. Se eu não penso, se eu sou uma propriedade, segundo a razão iluminista, se eu preciso receber o saber desse povo iluminado, como eles se colocam, esses iluminados, eu não tenho razão. Eu não faço contratos, então eu não vou ser tido enquanto sujeito. O direito determina quem é sujeito de direito, quem é pessoa. O escravo não é pessoa, ele é propriedade. E aí, quando a gente está lendo os tratados dos direitos civis, diz isso. Desde a abolição da escravização, todo mundo é pessoa. Desde a abolição, antes disso não era. E o status de pessoa não vem com a abolição. O status de pessoa requer direitos, requer participação cidadã, que essa população negra ela é impedida. E isso, eu estou falando de uma situação concreta, mas também é a situação subjetiva, que o Franz Fanon vai analisar em Pele Negra e Máscaras Brancas, que ele vai colocar enquanto uma ferida, que é o tempo todo exposta, em que a gente não tem direito de ser. A gente é sempre... Ele vai colocar, porque o Fanon ele acredita na abolição da raça. Ela acredita nesse processo de abolição da raça mesmo, de a gente não ser... que o branco se liberte da sua branquitude e que o negro se liberte da sua negritude, para que a gente seja, de fato, vive em uma sociedade que seja humana. Então, esse processo de racialização e de trazer status e equiparar essas relações seria um processo que desembocaria numa democracia racial, se existisse, que não existe e nunca existiu. Mas seria esse processo que ia levar, porque ia nos libertar de sermos negros. E não no sentido pejorativo, mas no sentido que ele coloca: quando eu faço alguma coisa positiva, é apesar de ser negro. Quando eu faço uma coisa negativa, é por ser negro. Eu não represento a mim, um indivíduo, um sujeito. Eu represento o meu corpo, minha comunidade e minha ancestralidade. Então, como pensar uma carga subjetiva dessa? Então, assim, como isso vai nos afetar? E dentro dessa pegada, Grada Quilomba, ela bebe muito do Fanon. Muito, 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 muito. Desde o começo do livro, você vê que ela descreve situações que Fanon descreve. Ela pega conceitos do Fanon e é muito interessante porque ela renova o debate. Ela renova o debate com o debate das feridas do colonialismo. Ela renova o debate sobre ser negro. E também ela renova o debate sobre ser branco, porque ela vai colocar aqui enquanto estágios. Então, o que seria?
eu sou branco e tenho uma posição crítica em relação ao racismo. E ela vai colocar em estágios que essa branquitude vai se pensando. Então, o primeiro estágio que ela coloca é a negação. É você negar que é racista, é você não admitir que tem comportamentos racistas, que tem pensamentos racistas. E por quê? Porque ela vai dizer que esse primeiro momento, é um processo de rejeição do indivíduo branco do seu lugar enquanto racista. E aí, o segundo momento, ela coloca como a vergonha. Tipo, você passou pelo aquele processo de negação, mas percebe, eita, cara, não tem como. Eu reproduzo racismo. Eu tô sendo racista com essa pessoa, eu tô sendo racista nos meus comportamentos. E tem uma frase de Florestan Fernandes, da década de 60, que ele diz, né? O brasileiro tem preconceito de ter preconceito. Porque todo mundo sabe apontar o dedinho para quem é racista, mas ninguém quer apontar o dedinho para você e dizer, eita, eu fui racista. E reconhecer e pedir desculpa à pessoa que você afetou. Ao contrário, normalmente você coloca essa pessoa negra como errada, como raivosa, como uma pessoa histérica, como uma pessoa violenta. Você não assume. Então, é um processo de negação do racismo, você estereotipar aquele outro corpo para não admitir que o que você faz são práticas racistas, porque isso o envergonha enquanto indivíduo. Então, assumir esse passo, esse reconhecimento seria que vai vir depois da negação, depois esse processo da vergonha, que ela vai colocar esse processo de vergonha, o reconhecimento, que ela coloca culpa, vergonha, reconhecimento, que é fundamental de pensar e dizer, eita, sim, eu fui racista, e agora? Como é que eu vou agir? Que forma eu posso tentar mediar esse meu comportamento, tentar melhorar? Pensando que racismo não é uma coisa sólida, indestrutível, na medida que a sociedade se dispõe a mudar culturalmente, mudar suas bases. E aí, será que vocês estão dispostos mesmo a abrir mão dos seus privilégios, em saber que se tiver eu e você numa entrevista, independente da minha qualificação, você vai ser o escolhido por causa da cor da sua pele, que há uma leitura pré-determinada sobre o meu corpo por eu ser uma mulher negra? Então, há muito viés em relação a isso. E aí, Greta Quilombo começa a pensar isso e ela chega na parte do reconhecimento, que seria justamente esse processo de reparação, que seria justamente esse processo de se unir à luta antirracista na medida em que há questionamentos. Então, assim, é muito comum no curso que eu dou sobre branquitude, alguém dizer, não, mas assim, tem gente na minha família que é racista, mas eu sou branco e não é meu lugar de fala. Quando é para questionar o lugar de fala de uma pessoa negra, o lugar de fala é exaltado. Quando é para isentar a sua responsabilidade, o lugar de fala é exaltado. Mas acaba que você desresponsabiliza. Então, não tem como você ser antirracista se você não tem coragem de abrir a boca e dizer você está tendo uma atitude racista. Nem se você não puder repensar as suas próprias atitudes. Se você se opor ao racismo. Então, da mesma forma que é chato para a gente estar falando o tempo todo de racismo, as pessoas brancas devem ter um comprometimento na causa antirracista. E não simplesmente sair na rua se for uma causa antifascista. Não, se for uma causa antifascista, antirracista, mas, por exemplo, a bandeira for antirracismo, você se unir àquela bandeira, se unir àquelas pautas e entender que é a juventude negra que está morrendo no nosso país. 3 vezes mais chance, é a mulher negra que está sofrendo violência obstétrica, é a mulher negra que menos está inserida no mercado de trabalho. E, enquanto profissional, entender que isso afeta a subjetividade, que o racismo ele perpassa o tempo inteiro sobre as nossas construções, que eu não consigo ir numa loja comprar uma televisão sem sofrer racismo, sem ter que estar esperando, sem ter que pedir para ser atendida. Porque há uma leitura sobre o meu corpo que eu tenho que estar o tempo inteiro arrumada para ser ouvida, para ser escutada. Então, esse lugar de escuta é fundamental no reconhecimento, na parte de reparação. Aprender a ouvir. O que não quer dizer que vocês têm que ouvir tudo calado, porque isso, escuta sem debate, não há aprendizado. Mas que tem que ter uma predisposição verdadeira à escuta. Como, por exemplo, o que está ocorrendo aqui. Há uma predisposição à escuta, vai ter o espaço de debate e aí pode haver um diálogo.
Mas o que está se pensando tem que se ter uma predisposição para escutar, para entender a produção do conhecimento negro, porque a gente vive sob uma ilusão acadêmica que o conhecimento é objetivo e é universal, e isso é mentira. É mentira porque a gente escreve a partir do nosso lugar social. A gente tem experiências que perpassam nosso texto. O mito da neutralidade é o conhecimento filosófico eurocêntrico. Então, assim, que neutralidade seria essa? Que objetividade seria essa? Então, há uma desvalorização desse conhecimento. Então, imagino que está o tempo inteiro em estado de provação, tendo que provar nossas capacidades, tendo que provar nossas potencialidades, sofrendo com estigmas de fortaleza, que nem sempre a gente tem força para encarar situações racistas. E, enfim, pensar esse lugar mesmo enquanto lugar racializado que te coloca em situações de privilégios. E eu acho que para começo, Inayana, era muito isso que eu tinha para fazer aqui nessa exposição e que a gente pode ir aí complementando com perguntas, possíveis dúvidas. Sim. Excelente explanação, Bruna. Muito obrigada. Tem alguém perguntando aqui se vai ter inscrição. Inscrição para falar? Catarine. Pode, pode ser, pode ser. Você quer falar? Se você quiser falar, pode tirar o teu microfone do mudo e falar. Fica à vontade. Pode falar, Catarine. Não, não estamos. Não dá para te ouvir. Escreve aí a tua pergunta ou a tua contribuição, e aí eu compartilho aqui com Bruna. Mas, falando, né, desse desse artigo que Bruna trouxe, assim, excelente artigo, maravilhoso. Eu nunca tinha parado para refletir sobre essa questão da branquitude crítica e acrítica, né? Foi muito bom trazer esse artigo, porque ficou mais, assim, agora ficou melhor, né, assim, para entender essa questão da branquitude, né? Trazer essa ideia de que a branquitude, que não só existe um tipo de branquitude, né? Que existe mais de um tipo de branquitude, é muito importante, né? Para a gente discutir também sobre o lugar de pessoas brancas junto à luta antirracista, né? Porque, como você bem colocou, Bruna, essa questão de, assim, é muito comum que pessoas brancas digam, não é o meu lugar de fala. Por quê? Existe uma confusão do que seria lugar de fala, né? O conceito de lugar de fala, né? O conceito que a Djamila traz lá no livro e tudo mais, tem um esvaziamento do conceito, né? As pessoas acreditam que o lugar de fala é assim, lugar de fala. Então, se você é negra, só você pode falar sobre isso, só você pode combater o racismo. Se eu estou com você, inclusive acontece, né? Assim, falando de questões até da clínica mesmo, já chegou assim, e aqui já houve casos de relações interraciais, né? Onde a pessoa branca
presenciou uma situação de racismo e ficou neutra ali na situação. Isso foi uma situação que trouxe muito sofrimento para a pessoa negra da relação, porque, né, ela, enfim, por vários motivos lá, e essa questão da neutralidade, né, não é o meu lugar de fala, é uma confusão que as pessoas fazem com o conceito de lugar de fala, né? Lugar de fala não significa dizer que você vai presenciar uma situação de racismo e vai ficar ali neutra porque você é branca, né? Aí você está sendo uma pessoa branca acrítica, né? E não crítica, como o texto, como o artigo traz aqui. Acho que tem alguém com um microfone aberto aí de novo. É isso. Se alguém mais, né, quiser trazer alguma coisa, aproveitar a Bruna aí. E aí eu queria falar também um pouquinho sobre essa questão do... Sim, a Laísla está falando aqui que a Lia, ela vai discutir sobre essas questões, né, dos relacionamentos interraciais, que tem muita gente que usa um ter amigo negro, um companheiro negro, para justificar que não é racista. A gente também chama isso de o negro de estimação, né? Ou negro card. As pessoas falam também assim, o negro card. O que seria, né? Justamente essa pessoa negra que é utilizada ali em momentos específicos para que a pessoa branca racista se isente do seu uso como uma justificativa, né? Para se isentar do seu racismo. Inclusive. Não pode concluir, eu falo depois. Não, inclusive, recentemente eu me deparei com uma questão na internet, né? Que o lugarzinho para deixar a gente doente é a internet. De uma cabeleireira que alisou o cabelo de uma menina negra, achando assim que estava fazendo algo maravilhoso por aquela menina. E mesmo várias pessoas negras, mulheres negras, né, de cabelos crespos lá, dizendo que o que ela tinha feito tinha sido racista, que ela tinha reforçado um padrão estético, né, para aquela menina. Aquela menina, ela vai entender aquilo ali como, o meu cabelo, ele tá bonito agora porque ele tá liso, então ele não pode ser bonito crespo. Aquela mulher, ela não conseguia compreender aquilo, o ato dela como racista, né? Ela não assumia isso e usou o marido negro para justificar, né, que não era racista. Não sou racista, eu sou casada com um homem negro, né? Então, é isso. As pessoas usam ainda desse tipo de justificativa. E a Lia é maravilhoso, esse livro dela, né? É perfeito. Eu já assisti várias lives, várias falas da Lia, que ela vai trazer sobre essa. No livro dela, ela vai pesquisar justamente sobre a questão do afeto e o racismo, né? E aí, o que ela vai perceber na pesquisa é que o fato da pessoa de existir afeto não impede que a pessoa seja racista. Ou seja, você pode amar sua filha negra e você sendo uma mulher branca ser racista com a sua filha, né? Mesmo que você ame ali, você diz que ama e você, enfim, tem várias atitudes ali de cuidado e tudo mais, mas você, né, comete racismo. E é comum que o racismo aconteça primeiramente com relação ao cabelo, né? Ao cuidado com os cabelos crespos, né? É isso. É importante pensar que no Brasil, a gente é composto por famílias interraciais, em sua maioria. Então, ter um parente negro, ter uma relação com alguém negro é muito comum e é muito usado para justificativa, porque é justamente essas relações interraciais que estão o tempo inteiro em nosso cotidiano. Isso também faz parte do mito da miscigenação, e aqui mito, quando eu falo mito da miscigenação, não é o fato concreto que a sociedade brasileira é miscigenada.
fato histórico que aconteceu, mas é a ideologia da miscigenação, que o fato de nós sermos miscigenados, isso daria a uma sociedade que não possui racismo, porque a gente convive entre nós. Isso faz parte do que os sociólogos ainda brancos falavam da cordialidade do brasileiro. Há todo um mito da forma cordial que o brasileiro é cordial para quem? É o mito da democracia racial, que somos o paraíso das três raças, inúmeros mitos que acabam entrando nessa leitura também das nossas relações afetivas. E eu vi um comentário aqui sobre a própria direita, com seus negros, né? Que, mas não é racista porque tem um negro. Essa pegada é mais pesada. E por que é mais pesada? Não no sentido que seja um racismo pior, não. O racismo cotidiano que a gente vive nas nossas famílias interraciais é um inferno, mas no sentido que a direita saca mais do jogo de identidade do que a esquerda. Isso é um fato. Enquanto a esquerda está aí moendo para saber o que é identitário, dizendo que a gente é identitário, chamando de pós-moderno, sem conseguir escutar um preto, um sapatão, olhar para mim, não vou lhe ouvir porque você é identitária. Você é bissexual, você é preto, então você está num lugar que não é objetivo. Isso é o que a esquerda faz em muitos momentos, os debates se esvaziam entre um debate só de classe ou um debate só de raça, não pensam de formas interseccionais e acaba que cai num limbo de discussão que na prática é com pouca efetividade. E aí o que a direita faz? A direita joga o jogo da identidade. A direita bota um preto propositalmente no Ministério da Educação. E aí, isso causa um reboliço na sociedade, porque ele joga, ele coloca, ele tem apoio de um homossexual, que é maquiador, e tira foto com ele, e ele vai dizer, eu não sou homofóbico. Então, isso são jogos que fazem parte da estrutura de poder da extrema-direita. E outra coisa que a gente não pode pensar é cair nessa ideiazinha, somos mulheres girl power, somos negros black power. Não, não é isso. Pessoas negras e mulheres possuem subjetividades e possuem uma relação com o jogo de poder que pode sim estar contra a parte social que ele pertence. Por que não pode ser de direita? Da mesma forma que pessoas brancas são. É incongruente? É. Mas eles são, de fato, isso. Então, a gente achar que todo preto vai ser homogeneamente de esquerda, isso é ilusão. A aproximação do movimento da esquerda é do movimento negro moderno no Brasil, da década de 70. Então, é um processo novo, porque a esquerda também não fechava com o movimento negro. Então, cobrar que todo negro seja de esquerda, cobrar que toda mulher seja feminista, isso são ilusões. Bell Hooks, no livro dela, Teoria Feminista, do Centro à Margem, ela tem um capítulo falando sobre relações de poder, e ela vai dizer que um dos problemas do feminismo liberal é que a gente comprou a conversinha, isso ela está falando há tempo atrás, é que se uma mulher chegar no poder, vai ser top. E não é, porque Margaret Thatcher é uma mulher e é uma praga. Então, assim, a gente acaba caindo nesse jogo de uma representatividade vazia, ser um preenchimento político, e acaba acreditando mesmo que pessoas negras, pessoas LGBTs, mulheres serão, a esquerda não vão cooptar, a direita não vai cooptar eles, e a direita usa, e eles também usam desse lugar de poder e privilégio. Então, é um debate muito, muito delicado a ser feito, pensar que essa ideia de ter um negro é justamente para dizer assim, não, eu não sou racista. Não é apenas isso. É um jogo de identidade no qual é feito que desestabiliza os próprios movimentos, como se faz nos Estados Unidos. George Bush já fazia isso. Ele colocou um preto e o preto estava metido num processo de assédio contra uma mulher preta, os dois conservadores, o Partido Conservador, e aí deu um bug, porque era mulher, era conservadora, era um homem preto, era conservador, defendia o extermínio da própria população preta. Então, assim, há um jogo de identidade no âmbito global que a direita, e principalmente a extrema-direita, joga muito bem. E não à toa Hitler tinha um apoiador gay. E Hitler fez campo de concentração que matou os gays. Inclusive, ele depois saiu corrido, mas tinha. Então, tudo isso a gente tem que estar sempre atento para
para poder perceber essas relações. Algum comentário, gente? Pergunta, todo mundo bem caladinho. Como tocou nesse assunto aí, né, do ministro, eu queria só comentar, né, que o Silvio Almeida, ele falou recentemente, né, numa das lives aí que ele participou, sobre essa questão do privilégio branco, né, de ser tratado como indivíduo, que nós, pessoas negras, não temos esse privilégio, né, que quando uma pessoa negra, ela erra, ela é todo o grupo, né? Todo o nosso grupo vai ser julgado. Então, assim, gente, é como a Bruna colocou, né? É uma questão estratégica aí também, né? Do governo. A gente pode ser ingênuo, não podemos ser ingênuos, ingênuas aí, porque nada do que é feito, né? É feito sem pensar. É tudo pensadinho, né? Assim, a gente não pode cair nessa ingenuidade de que esse ministro negro ele foi colocado ali para representar as pessoas negras, né? De fato. Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo agora? Sim, Tá. estamos. Agora deu certo. Eu sou Catarine, tô residente, né? Estou residente de saúde da família e sou psicóloga formada pela Univasf. Eu fiquei muito mexida, né, com o que Bruna trouxe e como nós estamos engatinhando assim nos nossos processos dentro da psicologia, mas como é importante trazer essa discussão. E aí, uma das questões que me incomodam bastante, hoje eu escrevo sobre, meu TCC foi sobre as mulheres pretas diaspóricas, sobre a saúde delas, em uma perspectiva diferente, não numa perspectiva do adoecimento, mas numa perspectiva de expressões da saúde. E aí eu fiquei pensando muito como, quando a gente fala de recorte racial, que a gente está fazendo um estudo de recorte racial, a gente, na verdade, quando acontece o contrário, a gente não fala que é um recorte racial, por exemplo, né? A psicologia faz vários estudos como se fosse a população em geral. Mas, na verdade, nós estamos fazendo um recorte racial da população branca. Então, quando a gente lê lá o Heidegger, lê lá o Freud, quando eles trazem aquilo como a população em geral, na verdade, aquilo é um recorte racial também dessa população e como essa população se constrói sua subjetividade a partir dessa experiência histórica. Então, eu fico muito incomodada quando a gente fala assim, vamos fazer um recorte de raça. Na verdade, todo trabalho é um recorte racial, porque você está falando de de um determinado grupo que está sendo estudado. E aí entra muito a questão de que, se nós, pessoas negras, nos construímos subjetivamente, as pessoas brancas também se constroem subjetivamente. Também é uma construção de subjetividade dessas pessoas. E aí o que eu escuto bastante na clínica é as pessoas terem a sua queixa, né, ou a sua demanda racial totalmente invisibilizada ou dessensibilizada quando é levada isso para a clínica, né? E como isso é muito perigoso para nós, pessoas negras que já vivenciamos esse processo durante tanto tempo e que não, infelizmente, não mudaremos agora, né? A gente também não está começando não estamos iniciando esse processo, como a Bruna trouxe aí, tem vários autores e autoras pretas e pretos que escrevem sobre isso há muito tempo,
E aí muitas pessoas vêm perguntar assim, poxa, como é que eu posso, eu psicólogo branco, posso contribuir em relação a isso? Leia pessoas pretas, leia gente preta, tem muita gente preta falando, e como é que eu posso sair do negro tema e ir para um estudo mais aprofundado sobre essa população, lendo pessoas pretas. Então, não tem outra saída que não seja saber a partir de quem vivencia. E tem muita gente que vivencia a experiência de ser preta de uma forma intelectualizada ou trazendo essa discussão para a intelectualidade, como é o caso de todos esses autores e autoras que Bruna trouxe. Mas no campo da psicologia, a gente também tem algumas mulheres, alguns homens que têm discutido sobre isso. O Frantz Fanon é muito caro para a gente da psicologia, ele é um psiquiatra, já que a gente estuda tantos médicos, né? E aí ele é um psiquiatra que é importante que a gente lê, a Neuza Santos, né? O Tornar-se Negro, enfim. É importante que essa discussão sobre branquitude, acho que é ampliar mesmo isso, de que se existe uma construção de ser preto, existe uma construção de ser branco. E a maioria dos adoecimentos que a gente estuda como gerais, na verdade, está sendo um recorte racial dessa população. Era isso, obrigada. Inclusive, saiu os escritos psiquiátricos do Frantz Fanon, lançamento, né? É um livro que demorou muito para chegar no Brasil e que é fundamental, porque Fanon, ele é um dos primeiros a pensar a reforma psiquiátrica. E raramente, quando a gente está estudando reforma psiquiátrica, a gente vê o nome do Fanon. Da mesma forma que a crítica à linguagem. Ele faz uma crítica à linguagem excelente, que a Grada Quilomba desenvolve melhor nesse livro. Ela ressignifica, né, o uso da linguagem mais moderno, mas que nesse livro aqui, ele já traz, em Peles Negras, Máscaras Brancas, o capítulo inicial é sobre a linguagem. Então, ele também tem outro livro, que é Os Condenados da Terra. Eu acho que são importantíssimos, e eu adorei esse lançamento, porque fez uma separação muito boa, porque tem as reflexões sobre a clínica psiquiátrica, as dimensões sociais do sofrimento psíquico, o curso de psicopatologia social e outros textos, e o teste de exercício. Então, eles fizeram um levantamento muito, muito, muito importante dos escritos psiquiátricos do Fanon. Eu recomendo muito para quem é da área da psicanálise, e o Frantz Fanon é fundamental. É aquele autor que não dá para a pessoa contornar. Se fizer alguma questão pessoal. Sim, Laísla. É aquela mesmo, quando a pessoa fala o branco é como se não tivesse a raça mesmo. Quando eu estou estudando, eu digo, eu estou estudando branquitude, não é minha área de estudo, é uma área que eu tenho me debruçado recentemente, que eu estou pensando em escrever um ensaio, e aí eu estava conversando isso, o Lourenço Cardoso, em uma orientação que eu tive com ele, eu estava conversando a ele como é engraçada a reação das pessoas quando você diz, eu estou estudando questão racial. Mas tu ainda está estudando mulher negra? Não, eu estou estudando branco. E aí a galera fica bem assim, sim, não conseguem se ver enquanto objeto de estudo. É esse o ponto. Eles não conseguem ocupar aquele lugar que o tempo inteiro colocaram outras pessoas. Nai, a gente podia ir encaminhando para encerrar, né? Se não tiver mais questões. Sim, sim, Bruna. Se alguém quiser colocar, né, mais alguma questão, quiser fazer mais alguma contribuição,
Fiquem à vontade. Senão a gente vai encerrando por aqui. Eu queria aproveitar para indicar o Drive do Gelen. É o grupo de estudos literários em escrituras negras. É um grupo de estudos que eu faço parte, né? Eu não faço parte, que a gente estuda intelectuais negros. O próximo mês a gente vai estar estudando um livro da Maya Angelou, que é o Cartas à Minha Filha. E lá tem um drive que tem muito PDF, que eu sempre procuro estar atualizando, porque muitos desses livros a gente sabe que é caro e alguns não têm acesso. Então, assim, eu busco sempre comprar os livros, principalmente de intelectuais negros, até porque eu estou podendo e por causa de um posicionamento político, mas eu também organizo todos os PDFs que tem lá. Então, tem PDF Genocídio do Negro Brasileiro, tem PDF do Frantz Fanon. O novo eu ainda não consegui, gente, e também para escanear esse texto é muito grosso, aí está dando trabalho. Mas tem Grada Quilomba, tem esse Pele Negra, as Máscaras Brancas, que está tudo em PDF, para quem quiser dar uma olhadinha. Interseccionalidade. Eu estudo feminismo negro, né? E eu, particularmente, eu sou feminista negra. Então, acho que o conceito de interseccionalidade ele é fundamental, Pedro, para a gente, porque a gente ficou numa situação em que não ter o privilégio nem da raça, nem do gênero, ou seja, nem ser homem, nem ser mulher branca, nos coloca em condições que é necessário uma especificação da condição para se entender qual o meu lugar na sociedade. E aí, atrelado a uma perspectiva de classe, nisso eu sou bem ao pensamento de Angela Davis, que se é uma concepção de raça, de classe, de gênero, a gente não consegue entender os fenômenos sociais, porque passada pelas dificuldades que eu passo em relação à minha classe, eu vou ser perpassada pelas dificuldades em relação à minha raça, em relação ao meu gênero, da mesma forma aos benefícios que ela me propõe. E aí tem um livro que lançou no Brasil, tá lá em cima, eu não tinha nem pensado em falar dele, é o Sister Outsider, né, que é Irmão o Outsider, da Audre Lorde. A Audre Lorde é uma das primeiras a pensar isso, porque ela é preta, sapatão, pobre, e ela vai dizer o quê? Eu não posso escolher qual frente eu tenho que militar. Eu não posso me dar o privilégio de estar dentro do movimento LGBT, ou dentro do movimento negro, ou dentro do movimento de mulheres, ou dentro do movimento de classes, porque tudo isso me afeta. Eu ser mulher, preta, pobre, lésbica, e aí eu não posso me dar ao luxo de escolher uma frente de luta, porque quando esses grupos sofrerem ataque, eu vou estar na linha de frente para sofrer esses ataques. Então, ela é muito importante, a Audre Lorde, para pensar a importância da dimensão da interseccionalidade para as mulheres negras, mas também tem quem pensa o tema mais direitinho, que nomeia o conceito, né? Porque o movimento feminista negro, a gente tem muito que dizer isso. Nossos passos vêm de longe, nossos conceitos também, mas em algum momento eles são teorizados. Mas quem vai pensar assim conceitualmente é a Bárbara Crenshaw, e ela é a jurista, e ela vai pensar justamente essa questão da interseccionalidade. Por que pensar uma política interseccional para entender a situação da mulher negra na sociedade? Então, há um avanço muito grande quando a gente pensa que na área da saúde há determinados fatores que relacionam o gênero, a raça e a classe que permitem que aquilo ali ocorra, ou na área da psicologia, em todos os níveis sociais. Não sei se deu conta de responder. Então, pessoal, mais alguma questão? A gente pode, né, finalizar? Como é? Eu me sinto totalmente contemplada já com a fala de Bruna.
só respondendo aqui a Catarine, é fundamental ela é Carla Cotirene, porque ela vai trazer esse debate de forma mais sistemática para a gente. Então, tem uma gama de referência. Não é fundamental, fundamental. E uma coisa que eu estava lendo, que eu estou preparando uma aula, que eu vou dar com base no texto de Lélia Gonzalez, Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, quando ela está falando das construções de imagens da mulata, da mãe preta. E aí, quando você vai ler Patricia Hill Collins, da década de 90, em outro lugar, ela está falando das imagens de controle ou imagens controladas, que é justamente sobre essas imagens que se constroem em relação às mulheres negras. E aí você percebe como mulheres negras afrodiaspóricas estão teorizando sobre temas que perpassam nossos corpos sem nunca terem se lido ou se conhecido, e como isso há uma produção de conhecimento afrodiaspóricas que dialoga bastante. E é isso, eu queria agradecer também a vocês, pessoal, por ter acompanhado até agora a aula. Eu falo pra caramba. E é isso. Sim, eu também gostaria de agradecer a todas, todos e todas que estiveram até aqui, até agora, né? Que acompanharam, que acolheram essa proposta e principalmente a Bruna por ter cedido o tempo dela, assim, tão generosamente e, né, feito essa discussão riquíssima, maravilhosa. Não esperava menos do que isso, porque eu já conheço e já acompanho o trabalho de Bruna há um tempo, né? E é isso, gente. Só agradecer mesmo, gratidão a vocês. Obrigada pelo convite, Naina. Muito grata por estar aqui logo na aula inaugural, a responsabilidade. A aula não poderia ter, assim, eu não poderia ter pensado em outro nome, né? Não poderia, porque muita coisa do que eu aprendi, né, sobre essas questões raciais foi com Bruna, foi no Gelen, né? Então é isso, né? Não poderia ser outra pessoa, não poderia ter pensado em outro nome para inaugurar essa aula. Agradeço muito e tchau, pessoal. Até mais. Tchau, Ah, Nai. vamos só tirar o print antes da gente sair. Eu vou Pegar as pausar aqui fotos. vou pausar aqui a gravação, espero que dê tudo certo. É isso, boa noite. Né?